Mas hoje você está aqui. Se você está aqui é porque Jesus conta com você hoje. Amém? Vamos ler o texto. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. A vida, ela é a saída da vida para todos aqueles que nele crê, que nela crê, que é a palavra. E esse texto aqui, 2 Reis, capítulo 4, ele vai nos retratar a história de uma viúva. Se ser viúva hoje é difícil, você imagina em uma época que a cultura judaica, a cultura de Israel, as viúvas ficavam desabastecidas, esquecidas. Por quê? A lei mosaica, ela ordenava que o povo de Deus cuidasse das viúvas, cuidasse dos órfãos. Porém, os ricos abusavam da lei. Porque, queridos irmãos, quando alguém tinha uma dívida e se não pagasse, os filhos poderiam trabalhar até que aquela dívida fosse paga. Porém, quando um não pagava a dívida, eles estavam abusando da lei, fazendo com que aquelas pessoas virassem escravas. Ou seja, eles não trabalhavam até quitar a dívida, eles viravam sempre escravo do credor. Eles estavam abusando da lei. E agora esse texto, ele vai nos retratar que a viúva, é esta mulher, ela perde o marido. Só que o marido, o texto vai nos dizer que ele é discípulo. Ele se via ao profeta Eliseu. E, queridos irmãos, se ser viúva já era difícil, ser viúva de profeta era pior. Aí você diz, por quê, pastor? Porque os profetas se dedicavam a servir a Deus. Eles não se preocupavam com nenhum bem material e acumular riquezas. Era notório, era normal o profeta só ter a sua casa e o seu sustento diário. Ele não tinha riquezas, porque ele vivia para Deus. Só que quando esse profeta parte, quando o Senhor retira da terra, ele deixa dívidas. E agora ela não tem condições de pagar. Ela é mulher, ela é viúva. E mulher naquela época, ela vivia cuidando da sua casa ou trabalhando no campo para trazer o sustento diário junto com o seu esposo. Ou trabalhava tecelando dentro de casa. Então, para sustentar uma casa, não tinha condições nenhuma. Agora ela está desprotegida porque não tem um homem. A referência da sua casa, que é o homem, que é o líder, não está mais, já partiu. E o que é que os credores estão fazendo agora? Estão cobrando as dívidas que o profeta deixou. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O profeta não tinha riqueza material. O profeta não tinha e não deixou bens para ela herdar. Mas o profeta tinha uma coisa. E aí talvez você vai me perguntar o que ele tinha, pastor? Ele tinha referência. Como isso, pastor? Ele era profeta. E profeta, nunca Deus vai deixar a família dele esquecida. Aleluia! A família dele não vai ficar esquecida. Por quê, pastor? Porque o líder que foi tomado, ele era profeta. É por isso que quando a viúva vai até Eliseu, ela vai dizer assim: o meu marido, discípulo teu, morreu. Olha a referência que ele está trazendo, é discípulo. E discípulo significa seguidor. Ele seguia Eliseu. Ele seguia Deus. Então a mulher está dizendo, ele foi, mas agora deixou dívidas e eu não tenho como pagar, e o credor quer levar os meus filhos. Só que ela não está dizendo isso para o vizinho. Ela não está trazendo a história dela, o problema dela, para alguém que passou na porta dela, e ela está aflita, está, desabafando o seu problema, não. Ela está conversando com quem? Com o profeta. E quem é o profeta? O profeta é Eliseu. E sabe o que representa Eliseu aqui? Eliseu no Antigo Testamento representa o próprio Deus na terra. Representa a própria presença de Deus na terra. A mulher não vai procurar desabafar com quem vai pegar o problema dela e jogar na rua e falar mal dela. Está desabafando com quem pode resolver o problema dela. Ela escolheu, ela desabafou com uma pessoa certa. E queridos irmãos, o profeta aqui, ele tem unção dobrada de Elias. Ele tem o espírito dobrado de Elias, em força, em poder, em virtude. Esse profeta aqui atende reis. Esse profeta aqui atende ricos. E aí talvez você está se perguntando, a viúva é pobre, Eliseu está acostumado, os reis vinham até ele, general vinha até ele, como Naamã foi. Porém, queridos irmãos, a viúva é pobre, mas ela foi mulher de profeta.
mulher de discípulo. E o que é isso quer dizer, pastor? Eliseu tem uma visão do seguinte: ele atende os grandes, mas os menores ele não deixa para trás. A nossa geração de hoje, se nós percebermos o evangelho que está se criando por aí, eles atendem grandes, eles têm preferência por quem tem. Eles têm preferência por pessoas que têm condições, um poder social maior. Só que a Bíblia nos mostra, e Eliseu nos ensina, que ele não está olhando para quem é maior, ele está olhando para todos como os filhos. E a mulher aqui representa uma filha de Deus em um problema que precisa ser resolvido. Só que olha a pergunta do profeta: ele sabe que ela tem problema, ela expôs o problema para ele, mas ele pergunta para ela o que hei de fazer. Eita, glória. E é isso aqui que vai me indagar. Peraí, ela tem um problema, ela fala um problema para ele porque ela quer uma solução, mas o profeta pergunta para ela: vou fazer o quê? O profeta está esperando alguma resposta dela, e nisso, em meio ao texto, há um silêncio, porque ela não sabe. Enquanto o profeta está perguntando, o profeta está em contato com Deus para saber o que vai fazer com a viúva. Enquanto ela não responde, o profeta está falando com Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem coisa em tua vida que você não tem resposta, você não sabe o que vai dizer, mas tem alguém intercedendo pela tua vida. Glória. O profeta está intercedendo por ela. Enquanto ela está calada, o profeta está dizendo: Deus, o que faço? Olha a situação dela. O profeta está em contato com Deus. O profeta está em intercessão pela vida dela com Deus. E aí o profeta faz a segunda pergunta: o que tens em casa? Glória a Deus. Aleluia. Talvez é uma pergunta. E é por isso que olha a resposta dela aqui. Esse texto, essa resposta vai matar tudo em nossas vidas. Presta atenção. Nada, a primeira responde: nada há em casa. Ela lembra que ela não tem, e ela não tem. Humanamente, ela não tem. E ela vai dizer: nada há na casa da tua serva. E ela lembra, sabe? Aqui, senão, a palavra senão é porque ela lembra. Opa, senão, eu não tenho nada aí. Senão, uma botija de azeite. E sabe o que é que isso aqui vai falar conosco? É porque a gente acha que o mais importante na nossa casa é o conforto. O mais importante na nossa casa é um bom sofá, uma boa televisão, a despensa cheia. O mais importante em nossa casa é a conta bancária transbordando. O mais importante na nossa casa, sabe, são os bens materiais cheios dentro do nosso lar. Só que o mais importante que ela tinha, ela não percebeu, estava passando desapercebido, era o azeite. E o que o azeite representa, pastor? O Espírito Santo. E o que ela tinha na casa dela? Não tinha dinheiro, mas tinha presença. Aleluia. Pastor, o que ela tinha na casa dela? Tinha problema do lado de fora que vinha para trazer o problema, para cobrar a dívida dela, mas ela não percebeu que dentro da casa dela tinha azeite. Pastor, ela está conteada, o problema está abafando ela, mas o profeta está dizendo: ei, eu quero que você me diga o que você tem em casa. Ela está dizendo: não tenho nada, mas o profeta está dizendo: tem sim. E o que é que ela tem? Uma botija ensinando a mulher. Porque, queridos irmãos, Israel está passando fome por causa da guerra. Nesse momento, o reino do norte com o reino do sul, que é Judá e Israel, guerreou e se confrontou contra Moabe. E quando a guerra, a fome, está todo mundo passando fome e dificuldade. Quem tem condições e aquisições está sobrevivendo, mas quem é viúva, quem é pobre, está passando necessidade. Sabe o que é que Deus está mostrando a ela? Tem muita gente passando necessidade e fome, porque se esquece que eu tenho plano, é dentro da tua casa com azeite que você conserva. Não é um azeite que se perde, é um azeite que se conserva. Diz assim para o teu irmão: ela tinha uma botija de azeite. Ela tem uma botija de azeite. Porque ela guardou. Porque ela guardou. Só que ela guardou e esqueceu que estava guardado. Eita, gente.
ela guardou e se esqueceu que tinha dentro de casa, meu irmão Alberto. Eita Ela glória! guardou e quando a situação sufocou ela esqueceu que tinha. Mas quando nós esquecemos que temos azeite dentro de casa, Deus levanta o profeta para dizer: tem azeite dentro do teu lar, ainda tem presença lá. Eita glória! Senão, uma botija. Eita! Humanamente, para quem está fora, botija, um pouco de botija de azeite é pouco. Só que, queridos irmãos, azeite continua sendo azeite. Eita, Jesus! Azeite continua sendo azeite. Aí, pastor, o que você quer dizer com isso? A presença de Deus continua fazendo diferença. E a diferença que a presença de Deus faz é naquilo que é impossível aos olhos humanos, ele faz ser possível. Porque ela não tem condições de pagar. E sabe o que é que o profeta vai dizer? Vai no teu vizinho, todos. Ela manda, o profeta manda em alguns? Não. Todos. Nem todos. Olha a visão do profeta, porque se o profeta não fala, pastora, vai em todos, ela vai em 2 e 3. Porque a nossa visão é limitada. Deus está mandando a gente pegar um todo e a gente escolhe 2, 3. A nossa visão, ela é limitada e ela é pequena, porque nós estamos contemplando aquilo que vemos. Deus quer que a gente contemple aquilo que a gente não consegue enxergar humanamente, mas que espiritualmente a gente pode alcançar. Aí Deus está dizendo assim para ela: vai em todos, pega vasilhas. E aí ele complementa lá no texto: não poucas. Deus está mandando pegar muitas. Muita vasilha, mas o que ela tem de casa é pouco. O profeta manda pegar muitas vasilhas, mas o azeite que está dentro de casa é Pouco. Diz assim para o teu irmão: sabe o que Deus está nos ensinando? Diz assim para ele: Sabe o que é que Deus está nos ensinando? é que o que o mais importante É o que mais importante não é a quantidade do lado de fora, não é a quantidade lá de fora, é o que você tem dentro de casa. dentro de casa. O que vai fazer a diferença não é a quantidade lá fora, é o que você tem guardado de reserva dentro da sua casa. Porque pode ter muita vasilha, mas se não tiver um pouquinho de azeite, as vasilhas não se enchem. Se as vasilhas não se enchem, o milagre não acontece. O que é que Deus está dizendo? Não importa a quantidade do lado de fora, Deus quer que você guarde o que você tem. Deus quer que você reserve o que você tem. Não perca o que você tem dentro da sua casa. Eita. É lá, guarda. A oração é em casa. A intimidade com Deus é em casa. O momento de consagração é em casa. Porque quanto mais você reserva, você cuida da tua vida com Deus em casa, mais Deus vai encher quem está fora. Você está pegando isso aqui, irmãos? Eita, Jesus. Você está pegando, Verto, isso aqui? Mas pastor, dentro de casa eu estou sofrendo, dentro de casa eu tenho um problema. Não me importa, tem azeite. Quando Deus encher quem está do lado de fora, Ele também vai encher do lado de dentro. Tem azeite. Obrigado. E aí sabe o que é que o texto vai nos dizer aqui? Ela tem 2 filhos. Você imagine, ela perdeu o marido e agora está para perder os 2 filhos. Como é que essa mulher vai ficar? Porque a esperança dela é que os filhos trabalhem. Ponto. Só que, quem é que vai pegar as vasilhas junto com ela agora? Diz para o teu irmão: os filhos. Os filhos. Sabe qual é a maior lição de Deus para nós, família, neste momento? O problema está envolvendo toda a família, mas a solução também está requerendo toda a família. Eita. Porque o problema está se recaindo sobre os ombros da viúva, mas na hora que o profeta traz a solução, os filhos têm que cooperar com a mãe. E por que os filhos têm que cooperar com a mãe? Porque os filhos têm que estar na mesma visão do líder do lar.
Quem é o líder do lar agora? É a mãe, porque o pai já se foi. E eu tenho certeza que o pai ensinou que o maior princípio para a família é obedecer a Deus e adorar a Deus. Então, se o profeta está mandando pegar várias vasilhas, a mãe entende o seguinte: há uma ordem de Deus que precisa ser obedecida. Só que os meus filhos têm que entender que a ordem de Deus foi dada para casa, para a família. Então, o caminho que eu sigo, meus filhos também têm que seguir. E sabe qual é que está acontecendo hoje? Tem crente que serve a Deus, adora a Deus, mas não faz os filhos adorar a Deus. Mas pastor, eu ensino. Mas você tem feito ele ir com você pegar as vasilhas? Você tem levado ele para o culto? Você tem levado ele para as consagrações? Você tem sentado com ele para ler a Bíblia? Porque, queridos irmãos, o que Deus está nos ensinando, que o propósito maior do Evangelho não é salvar um, é salvar vários. Quando Deus, ele que vai encher, sabe, a família, Deus está livrando ela, mas está livrando os filhos. Então, quando Deus está livrando você, Ele está livrando a sua casa. Então, a mesma forma que Deus livra, Deus quer que toda a família se aproxime dele. Então, hoje nós estamos vivendo pais que adoram a Deus e filhos que adoram o diabo. Por quê? Porque deixamos o mundo, a televisão, a mídia, sabe, doutrinar quem nós deveríamos doutrinar. Se esquecemos de ensinar aos nossos filhos, porque achamos que só dar o prato de comida, uma roupa para o filho não é necessário. Não é só isso. O filho precisa que você mostre a ele qual é o caminho da verdade. E a mulher está fazendo isso: filho, a situação está difícil, eu estou prestes a perder vocês, mas tem uma ordem de Deus, tem uma ordem de escape para nós. Se vocês acreditarem no que Deus ordenou, vocês serão livres. Vocês serão libertos. Aí sabe o que os filhos fazem? Vai junto com a mãe bater na porta dos vizinhos. Eu preciso de vasilha. A mãe diz: eu preciso de vasilha. Os filhos dizem: eu preciso de vasilha. Para que, menino? Porque o profeta disse que nós temos que pegar vasilha. Que profeta, Eliseu? Então toma. Aleluia. Sabe por que os vizinhos estão dando? É porque, primeiramente, a viúva, ela era casada com um discípulo do profeta. E não era só uma mulher. Ela seguia Deus igual seu marido seguia. Então, quando ela bate na porta do vizinho, ela diz: opa, fulana é... Ah, eu te conheço. Eu sei que você tem, meu Senhor. O que você precisa? Ah, eu preciso de uma vasilha. Toma. Glória a Deus. Você tem crédito, você tem referência. Sabe? Ninguém nega vasilha para aquela mulher. Por que não nega, pastor? Porque ela se fia ao Senhor. E quando nós seguimos a Deus, pode ter certeza, tudo aqui na porta que nós batemos, a porta se abre. E por que a porta se abre, pastor? Porque nós tememos ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. A porta vai se abrir não é porque você conhece o vizinho. A porta se abre porque o vizinho sabe que você conhece a Deus. Aleluia, glória a Deus. E os vizinhos dão várias vasilhas. E o profeta disse que era para pegar não poucas, eram muitas. E aí está o mistério. Porque o profeta diz assim: fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Jesus disse que quando nós queremos ter contato com Deus, nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar secretamente com Deus. E Deus que nos ouve secretamente nos abençoará e nos honrará. O que Deus vai fazer com a mulher e seus filhos compete a ela e a seus filhos. Não compete a quem está do lado de fora. Por quê, pastor? Porque o que vai acontecer lá dentro é sobrenatural. Então tem olhos que não dá para ver. Porque se vê, não entende. As coisas que Deus está fazendo com a sua família, você precisa fechar a porta e dizer: eu, Deus e minha casa agora. Aleluia. E você vai ver que Deus vai começar a tratar a sua família, tratar a sua casa e mudar coisas. Porque você fechou a porta, você não abriu a sua casa para quem não entende o que Deus vai fazer na sua família.
A gente abre nossa vida para quem não entende o que Deus faz. Eita! E aí, queridos irmãos, o que era para Deus fazer de sobrenatural, Ele não vai fazer, porque Deus não vai trabalhar aonde há discórdia, de pessoas que não acreditam, pessoas que estão murmurando. É por isso que Deus está dizendo: entra, fecha a porta sobre ti os teus filhos, porque é lá dentro que vai acontecer um milagre. Glória a Deus. E aí eu começo a pensar, e eu gosto de entrar no texto. Está os filhos aqui com a vasilha, aproxima da botija, que não é muita, e estão aproximando. As vasilhas estão enchendo. Tira a vasilha cheia, coloca a outra. A vasilha enche de novo. Imagina agora os filhos vendo o azeite que era pouco, enchendo maiores quantidades de vasilhas que eram muitas. Eles estão olhando para a mãe e disse: bem que mãe falou que o profeta deu uma ordem. E quando o profeta dá uma ordem, se nós obedecermos, o milagre acontece. Glória a Deus, aleluia. E aí perceba agora isso aqui, está lá dentro da casa. Quem não tinha nada e só tinha uma botija de azeite, está agora tendo várias vasilhas e cheia. Não é poucas vasilhas, é muitas vasilhas. Quem não tinha nada está tendo muita. Quem tinha pouco está tendo em abastança. Olha como a vida desta mulher está mudando de uma hora para outra. Alguém que estava sofrendo ao ponto de perder a sua família, além de ter os seus filhos, está tendo muito azeite. Deixa eu te dizer uma coisa: azeite era utilizado como remédio para estômago, para feridas, para colocar nos escudos dos guerreiros, para que os escudos não ressecassem e eles não ficassem frágeis na guerra quando a espada batesse no escudo. O azeite era utilizado para muita coisa. O azeite era utilizado para lamparina, para que houvesse luz. Então o azeite naquela época era algo muito caro. Glória a Deus. Não era qualquer um que tem azeite. E sabe por que essa mulher agora tem várias vasilhas de azeite? É porque ela guardou o pouco que tinha. Aleluia. Não dá para ter muito se a gente não guarda o pouco que nós tínhamos. Você está entendendo isso? Pastor, eu quero subir de nível espiritual. Eu quero que minha casa suba de nível. Comece a conservar o que você tem hoje. Aleluia. Não perca a tua intimidade com Deus hoje. Não perca a tua base de oração com Deus hoje. Conserve o que você tem hoje, porque amanhã Deus vai multiplicar o teu azeite. Pastor, hoje eu movo devagarzinho, eu prego devagarzinho. Conserve, foi isso que Deus te deu. Amanhã você vai pregar com mais ousadia. Amanhã você vai louvar com mais ousadia. Conserve um pouco hoje para receber muito de Deus amanhã. Glória. E sabe qual é o problema da nossa geração? Nós queremos ter, mas temos dificuldade de manter. Porque, queridos, a nossa geração até recebe, mas joga fora. É por isso, e eu guardo, meu pastor sempre dizia que Deus jamais ia pegar uma criança pequena, que não sabe deduzir o que é bom, o que é ruim, e dar uma nota de 100 reais para ela. Se ela for na mercearia, ela vai gastar tudo de bala, tudo de doce. Ela não vai saber comprar o que é devido. A mesma coisa Deus trata conosco. Deus não vai te dar muito, porque Ele sabe que ainda você não sabe administrar. Por quê? Porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Cuida do pouco, preserva um pouco, e no muito eu vou te colocar. Valoriza hoje o pouco que você tem, para Deus te dar um muito amanhã. Glória. Ele não vai te dar muito sem você preservar o que você tem hoje. Porque a nossa geração reclama do pouco, então jamais vai viver do muito. Quem reclama do pouco que tem, jamais vai viver do muito, jamais vai alcançar o muito. Porque está reclamando do pouco que Deus deu, então não pode usufruir do muito que Deus vai me dar. Porque Israel passou 40 anos no deserto.
porque ela não soube agradecer pela codorna que vinha, não soube agradecer pela água que Deus mandava. Então Deus disse para o povo: se vocês não sabem me adorar com codorna, se vocês não sabem me adorar com água que sai da rocha, eu não levo vocês para a terra prometida, aonde vai ter mais alimento, aonde vai ter mais água. Deus não vai te levar para lugares maiores se você não preservar os lugares menores. Eita, Jesus da glória. Entende isso? Nós estamos na Capuã. Eita, Jesus. E aí eu vou te dizer algo. Há muitos anos lá atrás, quando nós abrimos a obra aqui, muita gente disse: é doido. Lá não tem muita alma. Eita, Jesus. Lá é pequeno. Lá não vai ter muita alma. Só que a questão não é ter muita alma. As pessoas não estão preocupadas com alma. As pessoas estão preocupadas com dinheiro. Só que perceba aqui uma coisa. Quanto tempo, pastor, já tem aqui a obra? Fazer 7. 7 anos. Número da perfeição. Tem 7 anos, velho. 7 anos, tem alma? Amém! Glória. Glória a Deus! Quantas? Dá para multiplicar por 2, por 3? Eita, Jesus, por 10. Por que dá? Porque diz assim para o teu irmão: faz igual a viúva. Faz igual, viu? Chama quem está perto de você para pedir vasilha junto com você. Eita, glória! Chama! Ah, mas eu estou com problema. Eu conheço Deus que multiplica, sabe, um pouco que você tem para fazer muito. Vamos lá, vem conhecer Ele. Glória a Deus. E é isso que nós temos que testemunhar para as pessoas, porque as pessoas, o mundo está vendendo uma falsa paz, mas nós não estamos vendendo, nós estamos dando a verdadeira paz. E qual é, pastor? Jesus de Nazaré, o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. É o único que pode dar a verdadeira paz. Aleluia. E aí escuta isso aqui. Enquanto nós não cuidarmos do que nós temos hoje, nós perdemos ele e não vamos conquistar coisas maiores que Deus já preparou para a gente amanhã. Porque a gente vive muito olhando o hoje. Jesus não quer que a gente viva o hoje, mas Ele quer que você olhe para as coisas que irão vir. E qual é o maior acontecimento das coisas que irão vir? Quem pode me dizer isso? Quem está olhando para essa vida? E a Glória. vida dele. Eu vivo hoje, mas eu estou olhando para a vida dele. Que pode ser alguns segundos, pode ser alguns minutos, algumas horas, pode ser alguns dias, pode ser alguns meses, alguns anos, pode ser décadas, pode ser séculos, mas ele vai vir. E isso é notório. É por isso que enquanto eu li esse texto, Deus me levou para Apocalipse. E aí, sabe, Deus olhou para aquele texto e não disse: isso tu não é quente nem frio, tu é morno. Sabe o que é morno? Ele parece que crê, por fora parece que adora, parece que faz, mas porém ele não é quente, ele não acredita. Ele não tem intimidade com Jesus, ele não tem uma vida de oração, ele não tem uma vida de santidade, ele é morno. E sabe o que é morno? Tanto faz como tanto fez. O morno não se preocupa com a obra, ele se preocupa com ele. Eu vou para o culto e está bom. Eita, Jesus. Eu vou ocupar a cadeira e está tudo legal. Eita, Jesus. A pastora pureza, o obreiro, que se vire. Eita! Eu vou olhar e tá bom demais. Só que sabe, o crente morno, ele está acostumado a viver de coisas das mesmas coisas. Só que o crente que é quente, olha, o crente que é quente, ele está sempre aqui, pastor. Vai orar? Quando é que tem o propósito de oração? Quando é o jejum? Eita, Jesus da glória. Fala, Tem Deus crente na que é tão quente terra. que diz: pastor, nunca mais preguei, não? Eita, Jesus. Estou aqui tocha. Tem evangelismo quando? Quando é intercessão? Quando é que a gente
gente vai fazer um autopeque de pão de saco de teatro no chão chorando. Eita, Jesus! Quando é, minha pastora, que a gente vai entrar no propósito de 7 dias aqui dentro deste lugar para Jesus visitar esta capoeira. Eita, glória! Deus tem um propósito aqui neste lugar. É para fazer algo diferente nesta região. Ei, capaz! Deus vai visitar casas. Oh, glória! Deus vai visitar pessoas aqui através do poder da oração. Glória! Olha para ter assim, para ter irmão, já estou com azeite. Já tô com azeite. Agora a gente vai pedir a vasilha. A gente vai pedir a vasilha. Porque Deus vai encher, Deus vai transportar, Deus vai multiplicar. Meu Deus. Escute. Jesus está esperando de uma igreja que se comporte como tal. E qual a igreja que Jesus não repreendeu no Apocalipse? E que ele mais elogiou? Filadélfia. A que ele mais elogiou. E sabe o que ele disse para Filadélfia? Olha, para um ele diz assim. Para a igreja de Laodiceia ela diz assim: compre ouros, vestes brancas limpas, sabe? Colírio nos olhos, unja os olhos, para poder enxergar. Olha, está cega, não enxerga. Sabe qual é o problema da geração? Que muitas vezes a pastora dos homens tem proposta. Mas para quê? Está cega. Eita, Jesus! Não enxerga. Sabe? Ah, vamos fazer isso para a obra. Aí a pessoa está dizendo assim, mas para quê? Ele está dizendo bem assim, sabe por quê? Se vista. Está despido. Aí Deus olha para aqueles crentes que quando a pastora falou, eu estou aqui, bora. Aí Deus olha para eles, diante de mim pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha o que Deus está dizendo para Filadélfia. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. E eu vos guardarei de toda a tribulação que há de vir sobre o mundo. Aleluia! Deus está estabelecendo sobre nós um avivamento e é preciso. E eu não estou falando avivamento, eu sou pentecostal até subir. Eu não estou falando só de um avivamento de pular, de falar em línguas, não de rodar. Eu estou falando de um avivamento espiritual, de intimidade com o Espírito Santo. Uma igreja viva, uma igreja vigorosa, que tenha prazer de falar de Jesus, que tenha prazer de orar, que tenha prazer de consagrar, que tenha prazer de sair por essa pista aqui jogando óleo em todo lugar, mas dizendo que só Jesus é o Senhor da capoeira. Eita, Deus grande e poderoso! Que tenha prazer. Uma vez, nós estávamos em uma oração de sexta-feira, eu acho que o Verto estava. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, pega o óleo, e era acho que umas 10h30, já ia dar uns, acho que já 11 horas, pega o óleo, rodei todo esse quarteirão aqui e unja tudo. Eu disse, Jesus, ele já vai dar meia-noite para o domingo, e eu esquento aqui é pentecostal, Jesus. Quando começar a orar, a zoar, vai. Aí Jesus disse, vá. A gente pegou o óleo, e aí Jesus disse assim, eu ia para o lado do carro. Jesus disse, não, é por trás. A gente saiu por trás da rua, ungindo. Daqui a pouco um já estava falando em mistério, com a mão no muro da casa de um. Daqui a pouco um saiu na porta, uma família saiu na porta, quando sai de pé, prega para eles logo. Aí pregou, orou, vai perto, já sabe como é, né? Oi, pra cima. Aí orou e tal, saiu ungindo. Quando a gente já está passando de novo, o cara do comércio sai de novo, ele disse, pode orar pelo que pode? Ora, unge o comércio dele também. Saímos ungindo tudinho,
Aí quando a gente vai ungindo, o Espírito Santo me mostrou as trevas, pastor, estava recuando assim, tinha demônios recuando, retrocedendo. Aquilo que estava escuro foi ficando claro. Deus visitou aquele lugar naquela noite. Aí o Senhor me falou: hoje eu estou dando um livramento de morte nessa região. E a gente não entende o que Deus quer fazer. Às vezes você está lhe incomodando louvar alto dentro de casa. Louve. Às vezes o vizinho, sabe, vai ouvir esse louvor. Às vezes o vizinho, sabe, vai ouvir a tua oração. Aleluia. Às vezes você está na rua, eu não sei se aconteceu isso com vocês. Aconteceu isso comigo essa semana. Eu gosto de fazer atividade física, eu estava correndo. E aí eu costumo botar o fundo, estou louvando aqui a Deus. Aí eu, de louvar, eu comecei a orar. Quando eu olhei, eu estava falando em língua no meio da rua. Falando em mim, só que eu fiquei tão empolgado que quando eu passei, eu abri o olho assim, o cara estava na porta, olhou assim para mim com a cara: esse cara tá falando que ele tá doido, falando sozinho essa língua aí. Aí eu: opa, Jesus te ama, meu. Ele continua, ou seja, em tudo que a gente fizer, glorifica a Jesus, irmão. Aonde você andar, glorifica a Jesus. Porque, queridos, o diabo quer ser glorificado pelas pessoas que estão fora. Só que o único que é glorificado é Jesus. Glória a Deus. Ele pode tentar ser adorado, mas o único que é glorificado é Jesus. Por quê, pastor? Foi o único que venceu a morte. Aleluia. Ressuscitou. O diabo não conseguiu fazer isso. Foi expulso do céu e acabou. Mas Jesus não. Jesus venceu a morte porque é Ele que tem o dom da vida. É Ele que domina a tua casa e a tua família. Então, a partir de hoje, estou no horário. Então, a partir de hoje, preste atenção numa coisa: não deixa de encher tuas vasilhas, de cuidar do pouquinho que você tem na sua casa. Pastor, eu estou passando uma dificuldade terrível. Toda dificuldade que nós passamos é um aprendizado para Deus nos colocar em lugares maiores. Mas, pastor, já tem tanto tempo que eu estou assim. Não limite, sabe, a operação do Espírito Santo a tempo humano. Porque o que é para a gente é muito tempo, para Deus é pouco. Porque para Deus um dia é 1000 anos é um dia. Ele é o Senhor do tempo. Então essa dificuldade que você está vivendo hoje, amanhã, ela pode fazer assim: sumiu. Por quê? Porque você está preservando e guardando o pouco que dá o azeite dentro da sua casa. Mesmo com toda a luta, você não deixou de crer em Jesus. Aí Jesus vai chegar na hora certa, vai multiplicar o teu azeite. E o final da história, pastor, o que é que acontece? Aquela mulher que devia, ela paga os seus credores e outra vive do que sobrou. E por que ela vive do que sobrou? Porque o que sobrou é muito, ela vai viver toda a vida dela. Amém? Amém. A gente pensa que sobra é resto, para Deus sobra não é resto. Os remanescentes, ou seja, aqueles que sobrou, os poucos, são aqueles que Deus levantou. É esses que Deus está levantando para fazer a diferença aqui nessa terra. Você acredita nisso? Glória a Deus. Fica de pé, vamos fazer uma oração.